Gente, bom dia, meus alunos do terceiro ano. Então, nós já tratamos de todos os autores e obras relevantes do que se chama prosa da geração de 30, né, desse modernismo da segunda fase, que nós vimos que a vertente é pelo social. E pelo social, pelas laterais vem o marxismo, o socialismo, esses elementos que produzem essa literatura marcada pela reflexividade social, enfim, pela crítica social com todos os elementos da política. Enfim, e isso está muito na prosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Lins do Rego, Ricardo de Queiroz. Nós demos ênfase para Jorge Amado, que é talvez o mais político de todos. Graciliano Ramos também é muito importante, nós vimos. E Lins do Rego, enfim, pela ordem de importância. Então, esse universo é bastante relevante. Agora vem a segunda parte da mesma geração da segunda fase, que é a poesia. Então, assim, na poesia, você tem um autor que já caiu no Enem 17 vezes, é um recorde, que é Drummond. Da mesma forma que Fernando Pessoa, em Portugal, Fernando Pessoa é o mais importante autor de Portugal, talvez mais do que Camões. Aqui no Brasil é Drummond, na poesia. Então, assim, eu vou mandar para vocês, no terceiro ano, um poema, né, para você perceber o que Drummond faz na literatura. Eu vou dividir o Drummond social, que abraça essas questões políticas, marxistas, socialistas, que estão na geração de 30, e o Drummond lírico, que também está presente. Só lembrar o terceiro ano, que tem uma obra dele que está na Unicamp, né, que é o Claro Enigma, são poesias. Então, assim, para essa aula de hoje, repito, vocês vão receber esse poema, Morte do Leiteiro, eu vou mandar para vocês, e aqui eu vou tentar interpretar com vocês. A coisa mais interessante que existe de cara é esse título, né, Morte do Leiteiro. Então eu vou tentar conformar isso com a questão do modernismo, né, com aquelas rupturas. Lembrar que Drummond é um poeta do modernismo. Então ele vai trazer aquelas rupturas que também trouxe o modernismo anterior da geração de 22. Então, Morte do Leiteiro. Quando você lê o poema todo, ele vai narrando essa morte desse leiteiro. Então, assim, se você pegar o título separado, vai parecer uma manchete de jornal, ou melhor, uma manchete de notícia. A notícia, se você for comparar com outros gêneros jornalísticos, talvez seja o mais ordinário. Então, assim, o Drummond, ele pega aquilo que nós já discutimos antes no modernismo, que é a questão do cotidiano, do dia a dia, entende? Então vamos lá, Morte do Leiteiro. Então também tem a ideia da narrativa, do prosaísmo, né, que também é dessa ruptura de 22, que vai persistir, na verdade, no romance de 30. Tá bom? Desculpa, na literatura de 30. Na poesia. Então, Morte do Leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Então, de cara, você já marca uma questão de ordem social. Assim, o leite, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista existencial, talvez seja o alimento mais essencial de todos, né? E ele falta no país. O Freud dizia que a criança, ela só tem fome uma vez, né? Quando ela mama pela primeira vez, né? A ideia do leite como essencialidade. Né? Ninguém tem fome depois disso, né? O resto é ansiedade e outras coisas. É o que Freud pensa. Então, essa falta é essencial nesse país, como grande metonímia, né, dessa falta de outras coisas. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, assim, como é que você vê essa questão nesse universo de reflexões típicos da geração de 30, da questão da crítica social? Assim, teoricamente, ladrão, você prende, julga, mantém preso ou solta de novo. Mas parece que nesse país que Drummond fala, da década de 30, você mata ladrão com um tiro. Parece que é o império da barbárie, né? O império da falta de civilidade, que é o universo que Drummond trata. Então o moço, que é leiteiro, interessante, repare, esse moço não tem nome. Então ele é reconhecido pela função social que ele tem. Isso é muito comum na nossa vida, o porteiro do meu prédio, né? O rapaz que entrega, o zelador. Então parece que aquelas pessoas que têm serviço, teoricamente, das classes mais desfavorecidas, essas pessoas não têm reconhecimento social.
de madrugada. Então, Mosca, leiteiro de madrugada. De novo, esse de madrugada. Quer dizer, esse leiteiro, para trabalhar, ele acorda de madrugada. Parece as empregadas, né? As pessoas que trabalham em nossas casas, que muitas vezes elas acordam mais cedo do que nós para dar conta da vida, né? Então, de madrugada não é só uma parte da poesia, é uma espécie de temporalidade social, né? Com sua lata, sai correndo. A ideia também do sai correndo, se vocês quiserem grifar depois, tem uma coisa interessante, né? Aquelas pessoas que prestam serviços desses, né, que teoricamente são mais banais, tem a ideia de pressa, né, para servir logo. E distribuindo leite bom para gente ruim. Gente ruim é a burguesia. E seus sapatos de borracha. Então, como é que Drummond ele consegue engendrar a palavra? Isso que eu acho muito genial, né? Assim, o sapato, então, não é adereço estético. O sapato, na verdade, é instrumento de trabalho. Quer dizer, nem um adereço teoricamente estético serve para esse operário, né? Que é esse leiteiro. Isso é um operário entre aspas. Então, assim, não sei se vocês compreendem o que é o sapato de borracha, né? Aquele sapato, tipo aquela galocha que você vê esse pessoal que trabalha com serviço usa. Vai dizendo aos homens do sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio. De novo, não é uma palavra gratuita, não é uma palavra gratuita. O último subúrbio diz respeito, né, à ideia do território ocupado pelas classes populares. Trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuem. Quer dizer, ele não é identificado, ele é o invisível. Isso é um absurdo que Drummond faz com a literatura. É um absurdo de genialidade. Quer dizer, a gente tem muito isso, né? Os invisíveis, né? As pessoas que trabalham no nosso prédio, que entregam as coisas nas suas casas, que trabalham nos corredores das escolas, né? Limpando, varrendo. Qual é o nome dessas pessoas, né? Você sabe a história delas? Se elas sofrem, se ela tem um filho doente, não é? Se às vezes, mesmo trabalhando, ganhando salário, ela não tem que comer todo dia, ela não gasta o pão, ela não gasta os ovos, o leite, quer dizer, ela tem que racionar as coisas. Só que a gente não sabe. Morador da rua Namu, empregado do entreposto. Parece que só o lírico reconhece a identidade dele. Aí vai com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso da humana compreensão, e já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma pequena mercadoria. Assim, tem a ideia da mercadoria, né? O valor de uso, o valor de troca, que isso é bem marxista, né? O valor de troca tem o simbólico, né? A ideia do simbólico que às vezes a mercadoria agrega. E o valor de uso é como esse leite, né? O valor em que não há fetiche do consumo. E como a porta dos fundos, de novo, lugar social, também escondesse gente que aspira um pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por este beco. Peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro. Que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes de lisa do que marcha. É certo que algum barulho sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas esse acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Isso é fantástico, né? Essa pessoa da burguesia, é que eu pensei assim, o texto, ela vai reagir imediatamente à possibilidade de ser assaltada, né? E aí ele vai sacar. É interessante que o revólver vai para a mão dele, não ele pega o revólver. Como é que Drummond ele pega esse discurso do imaginário coletivo, ou seja, a burguesia tem que se defender e é como se fosse uma legítima defesa. Saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros da madrugada liquidaram o meu leiteiro, quer dizer, o leiteiro que o lírico reconhece e não outras pessoas. Será noivo, será alegre, será virgem, será bom? Não sei, é tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei o inocente. Aí ele quer se desfazer da culpa, né? Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia, não bota a mão nesse filho de meu pai. Aí já não é a voz do eu lírico, é a voz delegada para o sujeito que é o assassino, que é o burguês. Está salva a propriedade, a noite geral prossegue, amanhã custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, do ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre os objetos confusos, mal admitidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, que chamamos de aurora. É um texto belíssimo. Drummond é um cara impossível.
Então, assim, nós vemos esse Drummond social e veremos depois o Drummond lírico, que é também belíssimo, né? O Drummond que vai nas coisas afetivas. O Drummond é muito bom. É muito bom. Só lembrar vocês que quem vai fazer esse vestibular do FUVEST Unicamp, e eu vou retomar um livro dele de poesia, que é, na verdade, o Claro Enigma, que é o livro mais inexpugnável deles, né? E escolheram para vestibular. Tá bom? Gente, um grande beijo. Depois eu só lembrar vocês que eu vou mandar para vocês também esse poema Morte do Leiteiro, tá bom? É uma advertência, assim. Algumas pessoas estão reclamando que eu não botei resposta discursiva. Gente, assim, a resposta discursiva é uma reflexão de vocês. Entendeu? Eu vou passar agora a topicalizar o que eu quero como resposta discursiva, porque as outras de marca tenho colocado gabarito. Entende? Então não esquece isso. As discursivas, ai meu Deus, não respondi. Não se trata disso. Né? É só para propor reflexão. Tá bom? Um grande beijo e bom dia.